Naquela noite, Miguel não estava à espera daquela chamada. O telemóvel vibrou na mesa de cabeceira quase à meia-noite, e no ecrã, o nome que raramente aparecia, fora de horas: Rafael Almeida. A voz do outro lado estava rouca, mais lenta que o habitual. "Miguel, podes vir buscar-me?" Pediu, como se fosse um esforço manter as palavras alinhadas. Miguel era motorista particular de Rafael há 3 anos. Sabia que o patrão, CEO de uma empresa de cibersegurança sediada em Lisboa, era um homem de rotinas milimétricas. Nunca o tinha visto sair sozinho a esta hora, muito menos com aquele tom vulnerável. O local que Rafael indicou surpreendeu-o. Um restaurante caro no Chiado, onde só entrava gente com convites e contas que davam para pagar uma renda. Vestiu a primeira roupa que encontrou, calçou os sapatos ainda frios do dia anterior e saiu. Ao chegar, nem precisou estacionar. Rafael já estava à porta, encostado a uma parede de pedra, com a camisa aberta nos 2 primeiros botões. Quando viu Miguel, esboçou um sorriso cansado. "Ainda bem que vieste rápido. Pensei que ias ignorar-me." "Claro que não", respondeu Miguel, tentando manter a voz neutra. Aquela frase, "todos acabam por ignorar", ficou-lhe presa no peito. Aproximou-se, passou o braço por baixo do dele para o ajudar a caminhar até ao carro. Rafael não protestou. O peso do corpo sobre o seu era estranho, mas não desconfortável. O caminho fez-se em silêncio, apenas interrompido por pequenas risadas abafadas de Rafael, como se recordasse algo que não partilhava. Os olhos estavam vermelhos, o cabelo ligeiramente despenteado. Miguel sentia que, pela primeira vez, o homem que sempre se apresentava impenetrável estava ali sem armadura. A meio do percurso, Rafael pediu para parar. Abriu a porta e respirou fundo, encostando-se à beira da estrada. Miguel saiu também. Colocou-lhe uma mão nas costas. "Respira devagar", disse num tom firme, mas calmo. Rafael virou-se, olhou-o de perto e soltou: "Tu trata sempre de tudo, não é?" Era apenas uma frase, mas Miguel percebeu que havia mais por detrás. Seguiram viagem. No átrio do prédio, o porteiro olhou-os com curiosidade, mas Miguel fez um gesto discreto para não dizer nada. Subiram no elevador, lado a lado. Rafael com os olhos semicerrados e a cabeça levemente inclinada para o ombro dele. Ao entrar no apartamento, Miguel conduziu-o até ao sofá, ajudou-o a tirar os sapatos, fez uma pequena piada sobre a desarrumação que Rafael deixava quando estava assim. Um sorriso discreto apareceu no rosto dele. "Vais ficar?", perguntou quase adormecido. "Só até ter a certeza de que está tudo bem." Miguel foi à cozinha buscar um copo de água com açúcar, lembrando-se do que a mãe dizia ser bom para estes casos. Quando voltou, Rafael estava deitado de lado, abraçado a uma almofada. A luz suave da sala deixava tudo silencioso. Ao fim de alguns minutos, Rafael abriu os olhos. "Alguma vez pensaste em fazer outra coisa na vida?" "Por que a pergunta?" "Não sei. Quem passa tanto tempo a conduzir, às vezes parece que está a fugir de algo." Miguel demorou a responder. Rafael manteve o olhar nele, como se quisesse encontrar uma resposta escondida. Não havia pressa, mas havia algo diferente naquela conversa. Algo que nunca tinha acontecido em 3 anos de trabalho juntos. O silêncio que se seguiu não era vazio. Miguel sentou-se no chão, perto do sofá. Sentia-se estranhamente bem ali, próximo sem ser invasivo. Rafael virou-se um pouco na sua direção. "Vive sozinho?", perguntou num tom mais baixo. "Sim." "Tens alguém?" Miguel abanou a cabeça. Não sabia o que Rafael ia fazer com aquela resposta, mas ele apenas suspirou e deixou escapar um sorriso breve. "Engraçado. 3 anos e nunca falamos destas coisas." O que aconteceu a seguir não foi planeado. Rafael estendeu a mão, tocou-lhe no antebraço com leveza. Miguel sentiu o corpo inclinar-se ligeiramente para a frente, quase sem querer. O olhar de Rafael estava preso ao dele. Aproximou-se, parando a centímetros, e encostou a testa à dele. Não houve palavras,
Apenas aquela presença, aquele momento em que nenhum dos dois se afastou. Era como se, finalmente, depois de anos de distâncias calculadas, ambos tivessem dado permissão para se aproximarem. Na manhã seguinte, Rafael fez algo que quebrou todas as regras. Entrou no carro e sentou-se à frente, ao lado de Miguel. Foi um pequeno choque. O protocolo dizia outra coisa, mas ali estava a verdade nua. Ele já não queria distância. A revelação veio num sussurro. Hoje não consigo fingir normalidade. Miguel ajustou o banco sem saber onde pôr as mãos. O relógio marcava 7h05. Lisboa acordava apressada, mas dentro do carro o tempo parecia parado. Tens a primeira reunião às 8, disse Miguel, recuperando a voz. Antes disso, leva-me a um sítio, pediu Rafael. Preciso respirar. Foram a uma pastelaria discreta em Campo de Ourique. Rafael tirou o casaco, encostou os cotovelos à mesa e ficou a olhar para o café como quem busca chão. Miguel não invadiu, apenas ficou ali, presente. Quando a empregada trouxe 2 pães na chapa, Rafael agradeceu com um aceno curto e, sem levantar a cabeça, murmurou. Ontem eu estava diferente. Ontem foste humano, respondeu Miguel simples. Rafael levantou os olhos, surpreso com a resposta direta. O olhar abrandou. Preciso que confies que não estou a brincar contigo. Eu confio em ti quando me dizes para virar à direita no meio do caos. Vou confiar nisto também. Miguel respirou fundo. Mas temos de andar devagar. No caminho para o escritório, Rafael ficou calado, a mão direita pousada no joelho. Quando o carro travou no sinal da Duque de Loulé, a mão deslizou uns centímetros e encostou-se, por instinto, ao banco. Miguel viu esse gesto pelo canto do olho, um pedido de firmeza, e respondeu com outro. Pousou por um segundo a ponta dos dedos sobre os nós da mão de Rafael. Foi mínimo, mas foi suficiente para ambos. A manhã correu como se nada fosse diferente, mas estava tudo diferente. Ao meio-dia, Rafael enviou uma mensagem curta. Desce. Miguel apareceu à porta. Em vez de irem a um restaurante de costume, Rafael sugeriu comer num banco do jardim perto do Saldanha. Não quero vitrines hoje, disse abrindo o saco de papel. Comeram em silêncio, entre risos curtos e trocas de migalhas. A certa altura, uma rajada de vento atirou um guardanapo para o colo de Rafael. Miguel apanhou-o e, ao esticar o braço, o casaco abriu, revelando a velha cicatriz no antebraço. O que foi isso? Perguntou Rafael, sincero. Nada grave. Um dia de oficina mal calculado. Eu devia ter reparado antes. Reparas no que importa, devolveu Miguel, com um sorriso pequeno. À tarde, antes de uma reunião com investidores, Rafael mandou-o subir. Quando Miguel entrou na sala de espera, ele estava de pé, os ombros tensos. Fica aqui 2 minutos, pediu num tom baixo. Miguel aproximou-se sem falar. Ficaram frente a frente, a meio metro. Rafael inspirou, expirou, e Miguel limitou-se a encostar o dorso da mão ao braço dele. Um toque que dizia, estou aqui. O relógio vibrou, a porta abriu-se e Rafael foi. Quando saiu, mais tarde, não celebrou em voz alta. Apenas veio direito a Miguel e disse, correu bem! Eu vi nos teus passos. No fim do dia, Rafael não quis ir logo para casa. Pediu uma volta junto ao Tejo, por cais do Sodré, até a Ribeira das Naus. O trânsito estava manso e o reflexo da água fazia as janelas parecerem mais claras. Achas que estou a complicar? Perguntou. Acho que estás a dizer a verdade depois de muito tempo calado. Às vezes a verdade é barulhenta. Rafael sorriu de lado, encostou a cabeça ao apoio e fechou os olhos por instantes. Ontem dormi sem o ruído que me acompanha há meses. Na garagem do prédio, quando iam despedir-se, Rafael estacou. Não quero que sintas que te estou a puxar para um lugar injusto. Injusto é fugir o tempo todo, respondeu Miguel com calma. O resto aprende-se. Rafael assentiu. E antes de seguir para o elevador, aproximou-se um passo e tocou no ombro de Miguel. Um toque firme, agradecido. Obrigado por hoje. Conta comigo amanhã também.
Os dias seguintes ganharam um ritmo novo. Pequenos almoços improvisados, mensagens a meio da tarde com fotografias tontas de um café mal tirado. Piadas internas sobre rotundas impossíveis. A química não vivia em frases grandes, vivia no cuidado. Miguel começou a reparar em detalhes que antes não existiam. Rafael pedia a opinião sobre trajetos que conhecia de olhos fechados. Perguntava se Miguel já tinha almoçado. Deixava um saco de castanhas no banco em dias frios, com um bilhete para as mãos, não para o estômago. Houve também fricção. Numa sexta-feira, um executivo deteve-se à porta do carro e perguntou, num tom demasiado íntimo, se Rafael ia sozinho. Miguel engoliu em seco. Abriu a porta traseira como manda a regra. Rafael reparou. Dentro do carro, o ambiente ficou tenso. Não gostei da maneira como ele te falou, disse Miguel finalmente. Nem eu. E não gostei de ter ficado calado. Rafael pegou no telemóvel, enviou uma mensagem curta e virou-se para a frente. Já está tratado. Não precisavas... Precisava sim. Há fronteiras. Nesse mesmo dia, ao sair tarde do escritório, Rafael estava exausto. Quando entrou no carro, não falou de números nem de planos. Só disse, hoje dói minha cabeça. Miguel baixou o volume do rádio e conduziu devagar. Ao chegarem ao prédio, Rafael não saiu logo. Ficou com a mão no puxador, indeciso. Sobe 2 minutos, só para eu beber água e não ficar a olhar para as paredes. Miguel hesitou por respeito ao limite que tinham traçado. Depois, acenou. Subiram. Na cozinha, Miguel abriu o armário certo à primeira. Encheu um copo, pousou-o à frente dele e encostou as costas ao balcão. Tu conheces esta casa melhor do que eu, brincou Rafael, já a sorrir. Conheço-te a ti, isso ajuda. Sentados à mesa pequena, falaram de coisas simples. O bairro onde Miguel crescera, os verões em Setúbal de Rafael, as motivações que não cabiam no LinkedIn. Houve gargalhadas breves e um silêncio bom. Ao levantar-se para ir embora, Miguel perdeu o equilíbrio por causa do tapete mal pousado. Rafael segurou-o pelos antebraços num reflexo rápido. Ficaram assim, próximos. Isto vai dar trabalho, disse Rafael, num fio de voz. Trabalho bom, respondeu Miguel. Rafael assentiu e, antes de o largar, pousou a testa na dele por um segundo, como quem confirma um acordo. Sem pressa, sem espetáculo. Apenas verdade. No domingo, combinaram não combinar. Cada um ficou do seu lado, mas as mensagens foram e vieram. À noite, Rafael enviou uma fotografia do céu sobre Alfama com a legenda: amanhã quero começar cedo. Miguel respondeu: eu também. Era um código. Cedo não era só sobre horas. Era sobre coragem. Segunda-feira começou com chuva. Miguel chegou antes do tempo para verificar pneus, óleo, tudo como sempre. Quando Rafael entrou, estava com o cabelo úmido e um casaco escuro. Hoje temos imprensa às 9, informou. Queres preparar-te no caminho? Quero só estar aqui. No semáforo, Miguel passou-lhe um lenço de papel. Rafael aceitou e, sem pensar, pousou a mão por cima da de Miguel numa espécie de obrigado que não precisava de dicionário. Tirou a mão logo a seguir, quase envergonhado. Desculpa, esqueço-me das linhas. As linhas não desaparecem, disse Miguel sereno. Só se redesenham. A entrevista correu bem. À saída, uma jornalista elogiou a serenidade de Rafael ao falar de segurança digital. Ele riu. É do meu condutor. Ensina-me a respirar nas rotundas. Ao fim da tarde, quando a cidade começou a acender janelas, Rafael pediu uma última paragem junto ao rio. Ficaram dentro do carro, a ver a luz a mudar. Há meses que não tinha esta sensação de casa, disse Rafael, sem adorno. Miguel não respondeu com palavras. Estendeu o braço e apertou-lhe a mão com a firmeza de quem segura alguém no degrau certo. Vamos com calma, mas vamos, disse por fim. Rafael virou-se de perfil, os olhos mais claros do que o céu. Promete-me uma coisa. Se eu recuar, puxa-me de volta à verdade.
Prometo, desde que me prometas outra. Se eu acelerar, dizes-me para travar. Rafael sorriu aliviado. Fechado! Quando Miguel estacionou na garagem, não houve grande despedida. Um abraço breve, um toque de cabeça ao ombro. A calma de quem sabe que não precisa de provas. Ao ver Rafael entrar no elevador, Miguel percebeu. Já não eram dois desconhecidos que se cruzavam nos horários. Eram dois homens a alinharem compassos. E, embora ninguém lá fora soubesse, aquele entendimento silencioso era, para ambos, o começo de algo que não cabia mais na rotina. No regresso, com as escovas a varrerem a chuva do vidro, Miguel sentiu os dedos tremerem um pouco no volante. Não por medo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, a rota tinha saída para mais do que o destino do dia. E ele estava preparado para seguir, ao ritmo certo, com as mãos firmes, e com alguém ao lado que finalmente aprendia a dizer, sem metáforas: estou aqui. Nessa quinta-feira, Rafael fez algo que Miguel não esperava. Cancelou todos os compromissos da tarde, fechou o portátil e disse: vamos sair daqui. Não explicou, apenas quebrou o guião e Miguel percebeu que vinha aí uma verdade ou uma recusa. Saíram de Lisboa pela A2 em silêncio. O céu estava pesado, mas não chovia. Miguel queria perguntar para onde iam, mas o olhar fixo de Rafael na estrada dizia que, naquele momento, não queria diálogos prontos. A resposta veio só à entrada de Setúbal. Precisava de espaço. Foi tudo o que disse. Pararam junto ao cais, onde os barcos pequenos balançavam na maré. Rafael encostou-se à grade e respirou fundo, como se quisesse encher os pulmões com algo que não fosse ar-condicionado de escritório. Miguel ficou a um passo de distância, respeitando o silêncio, mas atento. Ontem à noite, começou Rafael. Fiquei a pensar se não estamos a atravessar uma linha perigosa. Linha de quem? Perguntou Miguel. Do trabalho, da vida, das expectativas. As expectativas são deles. A vida é nossa. Miguel aproximou-se meio passo. Mas se decidires parar, eu paro contigo. Rafael olhou-o de lado, meio triste. Não é parar que me assusta, é começar e não saber proteger-te. Miguel soltou um riso curto sem ironia. Proteger-me? Rafael, eu passo a vida a conduzir-te pelo meio de motoristas impacientes, cruzamentos mal calculados e gente que acha que a sua urgência é maior que a dos outros. Acredita, eu sei cuidar-me. E sei cuidar de ti, se me deixares. Houve um silêncio carregado. Rafael desviou o olhar para o rio e passou a mão pelo cabelo, inquieto. Miguel entendeu que havia mais ali. O que aconteceu para estares assim? Insistiu. Rafael demorou. Um amigo antigo viu-nos no outro dia, na Ribeira das Naus. Mandou-me mensagem a brincar sobre nós. Fez aspas com os dedos. Eu não respondi, mas fiquei com medo do que pode vir. Miguel encostou-se à grade ao lado dele. E vais deixar o medo decidir? Não sei. Já deixei tantas vezes. O vento trouxe o cheiro salgado e um frio leve. Miguel, num gesto simples, tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros de Rafael. Olha à volta. Aqui ninguém está a olhar. E mesmo que olhassem, nós não estamos a fazer nada de errado. Rafael segurou no tecido, mas o olhar continuou tenso. É fácil dizer isso quando não és tu quem vai para as capas se alguém decidir inventar. Não é fácil para mim também. Eu também arrisco. Só que prefiro arriscar contigo do que viver sempre no seguro e perder o que vale a pena. Voltaram ao carro. No regresso, o trânsito pesado na ponte 25 de abril deu-lhes tempo para mais silêncio. Quando chegaram ao prédio, Rafael não saiu logo. Preciso de pensar. Talvez me afaste uns dias. As palavras caíram como pedra no estômago de Miguel. Se essa for a tua decisão, eu respeito. Mas não desapareça sem dizer nada. Rafael assentiu, evitou o olhar dele e saiu. Nos 3 dias seguintes, Miguel não recebeu mensagem. O telemóvel estava silencioso,
Mas a ausência gritava. Continuou a trabalhar noutras reservas, mas sentia a cada semáforo a falta daquela rotina com Rafael. No quarto dia, ao fim da tarde, a campainha de casa tocou. Quando abriu, lá estava Rafael, encharcado de chuva, sem guarda-chuva, com um olhar que misturava cansaço e urgência. "Preciso falar contigo", disse, antes mesmo de ser convidado a entrar. Miguel puxou-o para dentro, tirou-lhe o casaco molhado. Rafael ficou no meio da sala, a respirar fundo. Afastei-me porque fiquei com medo. Mas nesses dias percebi que o medo não me fez sentir mais seguro. Fez-me sentir vazio. Miguel aproximou-se devagar. "Então agora..." Rafael engoliu seco. "Agora quero tentar. Com cuidado. Mas não quero fugir." Miguel não respondeu de imediato. Apenas pousou a mão no braço de Rafael e ficou ali, firme. "Então fica! Não só hoje. Fica no caminho, comigo." Rafael assentiu, os olhos úmidos, mas o queixo firme. Pela primeira vez em dias, Miguel sentiu que aquele silêncio não era afastamento. Era o início de um compromisso, mesmo que ainda tivessem de aprender a caminhar sem tropeçar. Na segunda-feira de manhã, Rafael fez o impensável. Pediu a Miguel para estacionar o carro em frente ao edifício da empresa, à vista de todos. Quando desceu, não foi sozinho. Esperou que Miguel saísse também. O choque não estava no gesto em si, mas no que significava. Estava pronto para ser visto ao lado dele. Miguel hesitou ao abrir a porta, mas Rafael olhou-o como quem diz: "Confia em mim." Caminharam juntos até a entrada. O segurança levantou a sobrancelha, mas não disse nada. Lá dentro, Rafael manteve a postura de sempre, mas a proximidade física falava por si. Ombros quase a roçar, passos sincronizados. Na pausa para almoço, Rafael enviou-lhe uma mensagem curta. "Preciso de ti na reunião das 15 horas." Miguel pensou que fosse engano. Mas, à hora marcada, lá estava ele na sala de espera. E Rafael abriu a porta para o deixar entrar. "Quero que estejas aqui, a ouvir", disse em voz baixa. "É sobre um contrato que vai mudar muita coisa." A reunião durou quase 1 hora. Miguel manteve-se encostado à parede, discreto, mas atento. Percebeu que Rafael estava a ser pressionado por 2 investidores para aceitar cláusulas que implicavam mais exposição mediática. Rafael, com calma, respondeu: "A minha equipa é a minha prioridade. Não vou colocar ninguém em situação desconfortável só para agradar a números." Quando saíram, Miguel não conseguiu evitar. "Isso foi por minha causa. Foi por nossa causa", respondeu Rafael sem parar de andar. "Não vou deixar que decidam por mim quem pode ou não estar ao meu lado." À tarde, o ambiente estava carregado. Um boato começou a circular entre funcionários. Tinham visto Rafael chegar com o motorista. Miguel notou os olhares, mas manteve-se firme. Quando foram embora, Rafael perguntou: "Vais deixar que isso te afete?" "Só me afeta se tu recuares." Rafael sorriu de leve. "Então vamos em frente." No dia seguinte aconteceu o teste. Ao chegarem ao parque de estacionamento, um repórter abordou-os, microfone em punho. "Senhor Almeida, quem é a pessoa que o tem acompanhado ultimamente?" Rafael não desviou. Passou o braço pelas costas de Miguel, num gesto calmo, mas claro. "É alguém de quem confio para me levar onde preciso. E, às vezes, para me lembrar de onde não devo ir." Miguel sentiu o peso daquelas palavras. O jornalista ficou sem saber como reagir, e Rafael conduziu-o para dentro do carro. No silêncio que se seguiu, Miguel percebeu que aquele era o ponto sem retorno. "Isso foi público", disse, finalmente. "Não foi uma declaração, foi a minha forma de não me esconder." À noite, Rafael enviou-lhe uma mensagem: "Vem cá." Quando Miguel chegou, ele estava na varanda, com um copo de vinho na mão. "Hoje foi um dia difícil, mas foi o dia em que escolhi não ter vergonha." Miguel aproximou-se sem pressa. "E eu escolhi não ter medo de ser visto contigo." Ficaram ali, lado a lado,
a olhar para as luzes da cidade. Rafael, num gesto simples, encostou a mão à de Miguel, sem disfarçar. Se isto se tornar uma tempestade, quero que saibas. Não te largarei a meio. Eu também não. Naquela noite, não precisaram de grandes conversas. O silêncio estava cheio de significado. Antes de Miguel ir embora, Rafael abriu a porta e segurou-lhe o braço. Amanhã vamos chegar juntos outra vez. Miguel assentiu, sentindo que aquela promessa não era apenas sobre a entrada no prédio. Era sobre tudo o que vinha pela frente. Naquela sexta-feira, Rafael fez algo que Miguel não imaginava. Cancelou a última reunião do dia e disse: "Hoje não é para negócios. Quero mostrar-te um lugar onde nunca levei ninguém do trabalho." O tom não tinha hesitação. Era um convite e uma decisão ao mesmo tempo. Saíram de Lisboa ao final da tarde, pela estrada marginal, com o sol a descer sobre o Atlântico. Miguel sentia a brisa a entrar pela janela. Mas mais do que o vento, sentia o peso leve da escolha de Rafael. Incluir-se na sua vida, fora dos horários e dos papéis. Pararam num miradouro em Cascais. O mar estava agitado, mas o ar tinha aquela tranquilidade rara de quem chega a um porto seguro. Ficaram lado a lado, a observar o horizonte. Quando era miúdo, vinha para aqui sempre que queria pensar, disse Rafael. Era o meu lugar secreto. Hoje, não quero que seja secreto. Miguel olhou para ele, percebendo o que aquelas palavras carregavam. Não era apenas partilhar um sítio. Era abrir uma parte de si que ficara guardada durante anos. "E por que é que me trazes agora?" perguntou Miguel. "Porque percebi que as coisas valiosas não se guardam para sempre. Ou partilhas, ou perdes." O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Rafael passou a mão pelo bolso e tirou um pequeno conjunto de chaves. "Isto é a chave suplente da minha casa. Não é um pedido para te mudares. É para quando achares que precisas de entrar." Miguel segurou-as na palma, surpreso. "Tens a certeza?" "Tenho. Já estive tempo demais a viver à porta de mim mesmo." Miguel sorriu, sentindo um calor genuíno no peito. Encostou o ombro ao de Rafael, num gesto discreto, mas cheio de peso emocional. "Então eu prometo não usar estas chaves para fugir, mas sim para ficar." No regresso, o carro ficou cheio de pequenas conversas, memórias partilhadas e risos que surgiam sem esforço. Pela primeira vez, não falavam sobre como esconder ou controlar, mas sobre como aproveitar o que tinham encontrado. Quando chegaram ao prédio de Rafael, ele não saiu logo. Ficou a olhar para a frente. Depois, virou-se para Miguel. "Há uns meses, se me perguntassem, eu diria que nunca iria misturar a minha vida com a de alguém do trabalho. E agora? Agora percebo que não se trata de trabalho. Trata-se de confiança. E tu és a pessoa em quem confio até para conduzir o meu silêncio." Miguel não precisou responder com palavras. Apenas pousou a mão sobre a de Rafael, firme. "Confiança é mútua, Rafael." Antes de subir, Rafael inclinou-se e encostou a testa na de Miguel por um breve instante. Não era um gesto para ser visto por mais ninguém. Era só deles. Um acordo silencioso de que iriam enfrentar o que viesse, sem prometer perfeição, mas prometendo presença. Na manhã seguinte, Miguel recebeu uma mensagem simples. "Hoje quero ir por um caminho diferente até o escritório." E ele sabia que não era apenas sobre trânsito ou GPS. Era sobre a vida que estavam a decidir conduzir juntos, a partir dali.